A ciência, a inovação e a saúde são os nossos temas Top of Mind, partilhados de forma dinâmica e acessível. Top of Mind, o podcast Bial em que o conhecimento tem a palavra. Neste episódio do podcast da Bial, revisitamos a conferência Bial 100 Years Shaping the Future, em que a Bial celebrou os seus 100 anos. Neste evento, Luís Portela, presidente da Fundação Bial, e António Horta Osório, chairman de empresa, partilharam as suas reflexões sobre o Portugal do futuro, num debate com a moderação de Clara de Sousa, que foi antecedido por 2 apresentações de ambos os oradores. Não se esqueça de subscrever na sua plataforma de preferência e seja bem-vindo ao Top of Mind. Vamos então conversar aqui um pouco. Eu não posso esconder algum amargo de boca depois de ter visto tudo aquilo que o Luís Portela também nos mostrou, da tal evolução muito positiva ao nível do investimento na educação, na investigação científica. De facto, eu acho que a maior parte das pessoas não tem a percepção dessa realidade, mas depois também dos bloqueios e das frustrações que se geram por não haver reflexos na economia. Agora que viu estas previsões macroeconómicas, esta oportunidade que não pode ser desperdiçada para não ser mais uma no estendal do Eduardo Lourenço, acha que podemos ter razões para acreditar que ela vai ser mesmo aproveitada? Haverá as condições políticas, sociais para o fazer? Pois. É para mim a pergunta? É, claro que sim. Joguei que fosse ali para a primeira fila. Não, não, porque... Muito obrigado, claro. Eu quero acreditar que sim. Acho que nós temos uma excelente base, como eu disse. Em termos de educação e de ciência, Portugal progrediu francamente bem e quero acreditar que mais cedo ou mais tarde as coisas vão realmente correr bem também na área do lado da economia. O que é que me faz acreditar nisso? É porque realmente os últimos indicadores, nos últimos anos, as coisas têm estado com uma evolução permanentemente positiva. O que eu direi é que são lentas. Teria que se darem um empurrão para as coisas poderem atingir outro nível. Mas, de facto, a nível de empregarem os doutorados, a nível das patentes, em qualquer dessas áreas, os indicadores são claramente mais favoráveis ano após ano. Eu direi que é muito devagar. E, portanto, talvez quem governa o país possa engendrar um ou outro aspecto que possa incentivar e fazer despertar para esta realidade. Quer dizer, de facto, é uma pena o país ter hoje tanto conhecimento acumulado do lado das universidades, do lado dos institutos de investigação, e ele não estar a passar para a economia. E eu falo nisto porque acho que as pessoas devem ponderar isto, devem refletir sobre isto. Claro que um velho empresário pode dizer, mas que é que vai fazer um doutorado na minha empresa? Eu acho que a pergunta se pode pôr ao contrário. Porque é que nos Estados Unidos, no norte da Europa, os empresários dão emprego a doutorados. Mas isso já existe, essa realidade já existe, nomeadamente aqui no norte do país, fervilha bastante essa relação. Porquê é que não há mais? Tem a ver com a nossa cultura, enfim, com a nossa falta de visão ando aqui há muitos anos, aspecto, penso que ou com a falta da oportunidade e do contacto direto entre as empresas e o meio académico? São coisas que se enraizam, são coisas culturais e que é preciso ultrapassar. Mas há vontade? Acha que há vontade das universidades, há vontade das empresas? Eu direi que sim, eu direi que há 20 ou 30 anos atrás as instituições universitárias estavam completamente fechadas. Eu lembro-me, no caso de Bial, os primeiros contactos que nós fizemos com a academia foram muito maus. As pessoas Como assim? Enfim, as pessoas recebiam-nos gentilmente e tal, mas depois não davam orçamentos para aquilo que a gente entendia, não cumpriam prazos, não acreditavam no que nós estávamos a fazer. Foi muito difícil. Agora, ao longo dos anos, nós fomos encontrando parceiros em universidades portuguesas e em universidades estrangeiras. Fomos encontrando parceiros que foram correspondendo. O que é que acha que mudou? As pessoas que lideram essas universidades com uma dinâmica diferente, com uma visão de futuro? É-me difícil dizer exatamente o que mudou, mas o que eu sentia é que desde o momento em que o Sr. Professor José Garrett, que era o professor de Farmacologia da Universidade do Porto, um homem com 60 e qualquer coisa anos, à volta dos 65 anos, a nosso convite decidiu deixar a universidade e vir para o nosso lado,
passamos a ser recebidos de outra maneira. Eu acho que isso trouxe credibilidade. Quer dizer, o professor Garrett era um grande expoente da farmacologia em Portugal e a nível europeu. E, portanto, quando ele deixa a faculdade, o que não era vulgar, as pessoas normalmente estavam na universidade até aos 70 anos, não é? Quando ele deixa a universidade e vem para o nosso lado, eu acho que as pessoas passaram-nos a dar atenção. E depois é o porfiar. Quer dizer, nós batemos a 4, 5, 10 portas e ninguém dizia nada. E encontramos em Coimbra uma pessoa que se chamava Arcélio Pato Carvalho e que era um professor universitário que estava claramente aberto a poder fazer contratos com a indústria. Então aí são as pessoas que fizeram a diferença. E aí, com o Centro de Neurociências de Coimbra, nós fizemos uma primeira história muito boa, fantástica, de relação universidade-empresa. E as pessoas estavam, eu não sei se a Catarina Reis de Oliveira está hoje aqui connosco, foi a pessoa que foi a segunda responsável, depois do professor Arcélio. Eles montaram um esquema para serem úteis ao nosso programa e doutoraram várias pessoas com os nossos projetos. E ambos saíram a ganhar. E ambos saímos a ganhar. E, portanto, esse exemplo fez com que outras, sei lá, o IBET em Oeiras começou também a corresponder, a fazer alguns projetos connosco, na Universidade da Beira Interior, o Departamento de Química. Quer dizer, nós fomos conquistando um ao outro e depois outro, e à medida que as coisas corriam bem com um ou com dois, depois as coisas foram-se abrindo. Claro que o nosso caso era um pouco diferente da generalidade do meio industrial português. Porque no nosso caso, nós precisávamos da inovação, da investigação, como de pão para a boca, porque para fazer a diferença tinha que ser mesmo assim. E por isso nunca desistiram. Noutras áreas, isso não foi bem assim. Mas estão aí várias das pessoas, está aí o António Gonçalves, está aí a Isabel Furtado, pelo menos. O caso da TMG, eu acho que também é um caso de persistência, em que eles foram apostando em fazer diferente e fazem com sucesso produtos inovadores que levam à Europa, que levam ao mundo, quer dizer. Ou o caso da Delta é um caso também em que persistentemente procuram encontrar soluções alternativas que possam concorrer à altura de concorrentes italianos, concorrentes internacionais de grande nível. Portanto, há aqui um fenómeno de paciência, de persistência e também de credibilidade. É claro que naquela época nós éramos recebidos, enfim, quase por gentileza. A partir de certa altura nós passamos a ser muito bem recebidos em diversas escolas portuguesas a quererem fazer contratos connosco. Ou seja, a Bial é de alguma forma, ou foi de alguma forma a locomotiva também desta dinâmica? Se a Bial também foi de alguma forma a locomotiva desta dinâmica, desta relação também com... Não lhe vou chamar locomotiva. Eu acho que nós temos um exemplo bem sucedido. Eu acho que é um exemplo bem sucedido. É diferente porque nós precisávamos de facto da inovação tecnológica para nos impormos ao mundo como desejávamos, como queríamos. Mas qualquer outra empresa de outro setor, procurando investir na inovação, pode fazer a diferença. E pode, de facto, dar um salto do mercado de 10 milhões para um mercado global, como tem alguns casos estão a acontecer no nosso país. Eu falei de 2, podia falar de mais alguns exemplos que são bons exemplos e que o que eu desejaria é que sejam reproduzidos. Em quantidade e em qualidade. Não apenas nesta área das farmacêuticas, mas também noutras áreas, e isso tem sido um dos debates mais presentes nos últimos tempos. António, viveu muito tempo fora do país. O que é que os outros países nos podem ensinar, nomeadamente nesta relação das empresas com as universidades? De que forma é que também nos podem inspirar com os seus exemplos? Realmente vivi bastantes anos fora de Portugal, mas vindo cá todos os meses e mantendo uma relação aqui muito estreita com este país de quem muito gosto. Eu acho que o Luís deu ótimos exemplos. Acho que nós podíamos implementar várias destas medidas que aqui foram faladas e que são corretas. Agora, o ponto principal que eu gostava de referir é que nós tivemos durante muitos anos a dizer que havia coisas que estavam mal e que devíamos fazer melhor, mas não havia dinheiro para fazer sequer parte daquilo que era necessário fazer. E eu próprio, nos meus últimos 20 anos, passei a vida a dizer temos que viver dentro das nossas posses, não estamos aí na boa direção. E depois nós vimos o que aconteceu no período da Troika, em que, infelizmente, os portugueses tiveram que sofrer muitíssimo para voltar a ter as finanças públicas equilibradas. E, portanto, acho que é importante olhar para a situação global e ver que, como há pouco mostrei, nós temos não só as finanças públicas equilibradas, mas sustentadas
E número 2, estamos muito melhor que os países com os quais nos comparamos e do que a França, que é a âncora da zona euro. Portanto, pela primeira vez, nós temos a possibilidade, na minha opinião, de dizer aonde é que queremos baixar a dívida sobre o PIB para os próximos 3 a 5 anos. Queremos ir para 75% a 80%, quando os outros ficam em 100% a 110%, ou podemos, por exemplo, ir apenas para 80% a 85%. As contas certas são um must e devemos descer. Mas acho que a questão que o Governo deveria pôr e devia debater em sociedade é aonde é que queremos estar. E acho que isso devia ser debatido. Estava a perguntar de exemplos externos. Sim. Em Inglaterra há muito a ideia do consultation. Claro. E eu acho que a consultation, que eu ao princípio achava, como bom português, isto leva muito tempo para que é que eles fazem consultation. Não. Assim todos participam, todos dão opinião, pede-se mais algum tempo a debater o assunto, mas quando se tomam decisões, toma-se com todos os pontos de vista considerados. E, portanto, depois dessa consultation, nós como país devíamos dizer, ok, queremos ir para 85% de dívida sobre o PIB, por exemplo, daqui a 5 anos. Isso significa, com cenários macroeconómicos prudentes, que temos tanto dinheiro disponível. Como é que, como sociedade, vamos aplicar esse dinheiro de maneira, como há pouco referia, maximizarmos o multiplicador dessa aplicação e melhorar a vida dos portugueses? Acho que várias das medidas que o Luís Portela anunciou seriam ótimas e acho que se podiam conjugar com deduções majoradas no IRC para incentivar as empresas a fazê-lo. Além disso, acho, como há pouco disse, que, por exemplo, baixar a taxa social única para as empresas diminui imediatamente os custos unitários do trabalho em Portugal, que são muito mais onerosos do que no estrangeiro, e que aumentaria a produtividade, a competitividade das empresas e ou os salários ou mais emprego, e isso levaria a que nós, como país, aumentássemos a riqueza, porque há 3 fontes de riqueza: inovação, exportações e concorrência. Já lá iremos. E nós precisamos de aumentar os salários dos portugueses, que é a nossa assinatura. E é um modelo económico muito diferente daquele que temos tido, aquele que o país precisa precisamente para aproveitar esta oportunidade. É um modelo económico e não apenas medidas algo diferente, não é? Porque acho que nós em Portugal tivemos nos últimos anos ou décadas muita noção de o Estado tem que nos ajudar, o Estado tem que fazer isto, as empresas muito focadas no Estado. Eu pessoalmente acho que, obviamente, há que alocar prioridades. Eu pessoalmente penso que, salvaguardadas áreas essenciais de apoio e de regulação, acho que o dinheiro é melhor gasto sendo devolvido às pessoas. O dinheiro é melhor utilizado no bolso dos portugueses e no bolso das empresas. Acho pessoalmente que esse modelo tem um efeito multiplicador maior do que ser o Estado a gastar, que ninguém controla, cuja eficácia é mais duvidosa e que, obviamente, alguém tem que pagar. E isso, em alguns aspectos, poderá obrigar a uma mudança profunda. Deixa-me ainda colocar outra questão. Há pouco o Ministro da Economia dizia que era possível e desejável termos mais BIs. António, quero falar só muito rapidamente sobre o ambiente económico, a maneira de ser também dos portugueses, que pudessem, de facto, inspirar outros para haver mais BIs, seja fosse de pequenas, de médias, de grandes empresas, quero e com todo o gosto. Sim, um bocadinho da parte mais macro. Estou menos conflictido que o Luís Portela, que obviamente não vai querer falar em causa própria, e eu estou muito menos conflictido. Claro. Acho que a BIAL é um caso extraordinário, por isso para mim foi uma honra enorme substituir o Luís na presença da empresa e ajudar o António e a equipa que o António lidera a fazer mais e melhor. Eu acho que a BIAL, número 1, é um caso único, como o Luís mostrou, com um orçamento de investigação médio nos últimos 3 anos, dá volta de 60 milhões de euros, está no top 3 português. Eu acho que isso é único, mas acho que isso é lamentável em termos do país, não é? Acho que o país, como vimos, ser as 2 maiores empresas portuguesas, a EDP e a BIAL, em termos de orçamento e investigação, estavam na posição, se eu bem li, 1.100, 1.200, ou seja, 60 milhões de euros. É extraordinário do ponto de vista do ranking da BIAL, mas para o país é triste. Portanto, o que é que eu acho? Acho que o Governo poderia, mais uma vez, por exemplo, dar benefícios fiscais no IRC a empresas internacionais, por exemplo, na área farmacêutica, a deslocarem a investigação e desenvolvimento para Portugal, e deslocando para Portugal teriam efeitos fiscais. Mas muitas delas saíram nos últimos anos, não é? Precisamente tem que há uma representação. Por isso é que elas não aparecem no ranking, mas outros países, como a Espanha e outros, dão-lhes benefícios fiscais e eles vão para lá.
E, portanto, como a inovação, de novo, nós temos que ter prioridades e temos que ter objetivos claros. Como a inovação é uma das grandes fontes de riqueza, a baixa do IRC, em parte, poderia ser com incentivos, neste caso, a que empresas internacionais passem o know-how e os centros de controle de investigação e desenvolvimento para Portugal, em que nós temos pessoas que são muito bem literadas, como há pouco o Luís mostrou, os jovens portugueses são altamente qualificados, são altamente procurados em termos internacionais, falam línguas, sabem mexer em tudo que seja de tecnologia. Portanto, somos um país acolhedor, somos um país seguro. Acho que era muito importante dar incentivos à investigação, em que investimento estrangeiro seja atraído para Portugal. Atraído para Portugal. Luísa, fala-se muito na necessidade de reformar e cada novo governo que entra fala também na necessidade dessas reformas. Quais considera que são as mais urgentes, as mais prioritárias para fixar as empresas nacionais e, nomeadamente, ficarmos mais apelativos à entrada das internacionais, das empresas estrangeiras? Eu penso que o país, na área da saúde, posso-me focar na área da saúde, ou quer que eu diga em termos gerais? Em termos gerais, mas sim, mas se for mais abrangente, mas também pode ser na área da saúde. Bem, eu penso que, de facto, as medidas que eu acho essenciais são aquelas 5 que eu coloquei ali, não é? Quer dizer, eu acho que Portugal... Ao nível de reformas, nomeadamente reformas feitas pelo Estado. Falou, por exemplo, de uma reforma ao nível da justiça, seria muitíssimo importante, no seu entender, porque o Sr. Presidente da República já falou dela também há poucos dias. Porquê? Eu acho que eu não sei porquê, não é? Eu lembro, eu estive a justiça atrasa as empresas hoje em dia. Estive na direção da Cotec, e está aí o Presidente, o Carlos Moreira da Silva. Eu estive na direção da Cotec durante alguns anos e lembro-me que, em dada altura, pedimos um estudo comparativo entre a justiça que se faz em Portugal e a justiça que se faz nos restantes países europeus. Sim. E os nossos números eram avassaladores. De facto, avassaladores a que nível? O tempo que um juiz demora a analisar um processo, o número de processos que cada juiz analisa por ano, e eram avassaladores também quando comparativos. Quer dizer, numa vara há um juiz que analisa X processos por ano e na vara ao lado há um juiz que analisa 2, 3 vezes mais, sistematicamente, anos após ano. E nada acontece, quer dizer. Eu acho que essa é uma reforma que eu ia dizer 99% dos portugueses acham que é necessária. Não sei se é 99% porque as pessoas estão dentro do sistema, se calhar não acham tanto que seja necessário, mas acho que é imperiosa, não só necessária, é imperiosa. Nós precisamos ter uma justiça que seja realmente competente e mais simples e célere. Simplificação, portanto, é aposta também nessa área, nomeadamente ao nível das empresas. Eu não me quero meter em seara alheia. Eu, de facto, não sou jurista. Mas a verdade é que esteve mais de 40 anos durante mais de 40 anos à frente da Bial e sentiu alguns desses bloqueios que nunca o fizeram parar, mas que o atrasaram muitas vezes. Eu lembro-me que o engenheiro Belmiro de Azevedo dizia às vezes, pelo menos que não atrapalhem. Pelo menos que não atrapalhem. E eu, ao longo da minha vida profissional, eu liderei a empresa durante 42 anos, tantas vezes me lembrei dessa máxima do engenheiro Belmiro de Azevedo. E, portanto, eu acho que a reforma que eu mais desejaria para o Estado é um pouco essa, quer dizer, que o Estado se torne um amigo das pessoas, um amigo das empresas, mas um amigo exigente, rigoroso, disse isso há pouco, que seja facilitador, mas rigoroso, que nos faça cumprir, que faça os portugueses cumprir. Porque em Portugal, eu não sei, saem leis, saem coisas, depois ninguém cumpre nada, não é? Deixe-me dar um pequeno exemplo. Eu, na noite de São João, às 4h30 da manhã, os meus cães acordaram-me a ladrar. Porquê? Porque havia fultório no Porto às 4h30 da manhã. Eu não sei se não há alguma lei que proíba isso. Não é? Em dias de festa não funcionam. Não, tem assim uma moratória. Bem, mas é esse o Portugal que eu não gostaria de ver. Eu gostaria de ver uma justiça que fosse competente, que aplicasse com rigor. Gostaria de ver um Estado que facilitasse a vida às pessoas, mas que impedisse essa coisa de cada um faz o que quer e pronto. Mas habitualmente diz-se, António, que é tudo muito, muito mais difícil, há muitos entraves pelo caminho, portanto já aqui falámos uma reforma ou mudanças significativas a nível fiscal, também na área da justiça, são absolutamente decisivas no contexto do país. Claro, sabe que
Uma coisa que eu vi na banca ao longo dos meus 30 anos de banca é que grandes planos muito complicados raramente funcionam. Pois. Porque tornam-se tão complicados que gerir o plano acaba por dedicar 80% da energia do plano. Portanto, acho que nós temos que ser práticos e chutar a baliza, não é? Os portugueses, nós temos imensas qualidades, mas obviamente temos alguns defeitos e além disso, tem que se ter a noção que se pode sempre fazer mais e melhor e devemos sempre fazer melhor. Os portugueses muitas vezes são peritos no jogo ao meio campo de controle de bola, mas a gente tem que gostar a baliza, não é? E portanto, nesse aspecto que o Luís estava a referir da justiça, e vendo, por exemplo, o que se passa no Reino Unido, que também tem os seus defeitos, mas que me impressionou muitíssimo do ponto de vista da qualidade do setor público, que aliás não muda quando mudam os governos, o setor público dá conselhos aos ministros que mudam, os ministros dão orientações, decidem e o setor público implementa. Mas o setor público inglês é de alta qualidade. E uma coisa, em relação à pergunta que estava a fazer ao Luís sobre a justiça, que eu acho que o governo poderia fazer com facilidade e que não custa dinheiro nenhum e que teria um efeito, na minha opinião, enorme, mas é preciso coragem para o implementar, é um sistema de métricas publicamente disponível. Nós estamos a dizer há décadas, e é mais do que verdade, que a justiça é muito lenta. Como o Luís dizia, porquê é que não há de haver um tableau de bord, medidas disponíveis publicamente que mostram a celeridade da justiça, juiz por juiz, tribunal por tribunal, e isso estarem disponíveis, serem feitos por empresas independentes e os portugueses julgarão o resultado e aquilo que veem e vão ver assimetrias brutais. Nós, por exemplo, nos vários bancos em que eu estive, tínhamos sistemas destes e há assimetrias enormes. Há pessoas que estão no percentil dos primeiros 10% e há pessoas que estão nos últimos 90%. E só o facto de publicar os rankings e mostrar a relação entre as várias pessoas é um incentivo a elas melhorarem e tentarem fazer melhor. Não são medidas que custem nada, têm que ser bem feitas, deviam ser consultadas, têm que ser auditadas por empresas externas para não serem politizadas, mas penso que isso seriam medidas não só na justiça, mas na saúde, por exemplo, nas filas de espera, no tempo que as pessoas esperam para ser operadas, que se estivessem disponíveis, a população veria os melhores hospitais, escolheria os melhores médicos e seria um incentivo à melhoria. Isso seria sempre a principal avaliação que seria feita pelos utentes e, no caso, pelos portugueses. Há pouco estávamos a falar, nomeadamente, dos jovens, ainda há pouco também na conversa com o António Venturino, ele me lembrava algo que se tem falado muito, que é esta é a primeira geração que não vai viver melhor que os seus pais. Falava há pouco, nomeadamente, do regresso também de todos aqueles que sim devem ir lá para fora, porque devem melhorar, devem ganhar de novo mundo e regressar para trazer essas competências. Temos agora medidas tomadas, a decisão foi tomada pelo Governo, nomeadamente a nível fiscal, a nível de habitação. Mas se as portas das empresas não se abrirem, se os salários não subirem, os jovens têm mesmo, estes jovens qualificados têm mesmo razões para regressar. Não ser o facto de terem muitas saudades da família. Mas é exatamente por isso que nós temos que baixar os custos das empresas. Portanto, as empresas é a única parte da sociedade, como há pouco referia, que cria riqueza. E nós temos primeiro que criar riqueza para depois decidir como é que se distribui. Só falar em distribuição sem aumentar a riqueza é aquele velho ditado, em casa onde não há pão, todos discutem e ninguém tem razão. Aconselharia um jovem hoje a regressar nesta fase? Portanto, o potencial que o país tem agora pela frente, naquelas previsões macroeconómicas? Acho que os jovens, como aliás o Luís também disse na apresentação dele, devem tomar as suas melhores decisões. E se eles acham que ir para o estrangeiro é o melhor, devem fazê-los, porque os jovens têm que olhar pela sua própria carreira. Agora, nós o que temos que fazer, e eu penso, e conheço o Sr. Ministro da Economia, o Pedro Reis, há muitos anos, e sei que ele tem ideias nesta questão, nós temos que pôr incentivos para que os jovens possam querer regressar. A decisão de regressar é deles. Por exemplo, a ideia do Governo de ter impostos mais baixos até aos 35 anos, eu acho que é uma ideia positiva. Acho que o sistema que havia anteriormente de regime não habitual era uma ideia muito positiva. Nós, por exemplo, na Bial, temos 800 pessoas na Bial. Muitos deles são investigadores estrangeiros, como o Sr. Presidente da República hoje teve a oportunidade de falar com eles pessoalmente. Muitos deles, como o António Portela diz constantemente, nós não teríamos podido contratar
se não tivéssemos impostos mais baixos, porque a comparação deles nos países na Europa é com salários muito mais altos. Claro. Portanto, eu acho que nós devemos criar incentivos, acho que temos essa vaga de portugueses que está no mundo altamente qualificada e que podemos tentar atrair para Portugal. Acho que também temos um problema populacional e que uma política de imigração com I inteligente deve corrigir. Nós soubemos ontem que Portugal aumentou 100 mil pessoas. No último ano temos 10,6 milhões de pessoas. Mas se nós não continuarmos com esta política de imigração inteligente, nós dentro de 30 anos temos 8,5 milhões de pessoas, menos 20%. Portanto, é essencial termos uma política de imigração que diga quais é que são as capacidades que o país precisa, em que áreas, quais é que são as características sociais. Mas acha que deve ser o Estado a tomar essa decisão sobre as áreas de que o país precisa? Acho que o Estado deve ver quais é que são as áreas que o país precisa, com base em dados objetivos, e deve abrir vagas com base nisso, como faz o Canadá, como faz a Austrália, como fazem outros países. E além disso, tem que ser pessoas que se devam integrar socialmente bem no país. Não é só uma questão de qualificações, é também uma questão social e de integração fácil dessas pessoas no tecido empresarial português. Agora, perante o facto que, com taxas de natalidade como as que temos e que não mudam a curto prazo, nós iremos de 10,5 milhões de habitantes para 8,5 em 30 anos, é urgente atrair imigrantes ou portugueses que voltem ao país. E uma vez que estamos a ter, finalmente, imigração de vulto, eu acho que é melhor ter uma imigração que seja desejada e que seja aquela cujas competências necessitamos e que sejam pessoas que se integram bem na sociedade portuguesa, para não termos, por exemplo, exemplos como o que se passa nos arredores de Paris, em França, ou noutros países. Falando de Inglaterra, que também não está propriamente fácil a vários níveis. Em vários países a situação é cada vez mais preocupante. Já aqui referimos a questão da inovação como um motor de desenvolvimento, Luís, pode ser de facto a grande resposta em várias áreas, na saúde e não só, às quebras de crescimento da própria União Europeia, nesta fase. O António falava dos gigantes, Estados Unidos e China. A União Europeia está aqui com os problemas de escala. O Leite falava da questão da Boeing e da forma como podia ser uma das grandes empresas com escala, a Boeing com a europeia Airbus. E, portanto, aí tínhamos uma boa empresa para chegar a essa escala. A inovação, de facto, vai ser algo decisivo para os próximos anos, nomeadamente no setor da saúde, e dando também o exemplo do que aconteceu com a Dinamarca, quando a Novo Nordisk disse que basicamente salvou, entre aspas, a Dinamarca da recessão. A mim parece-me que os Estados Unidos e a China têm feito percursos diferentes, mas percursos claramente bem-sucedidos, com uma dinâmica própria, assumida, com políticas próprias, assumidas. Sim. Claro que é criticável, quer uma coisa, quer a outra, são criticáveis, nomeadamente a China, enfim. Mas penso que a Europa tem sido demasiado timorata naquilo que vai fazendo. Acho que era bom que na Europa se consultassem medidas políticas de fundo para os 27, que depois os diversos governos fossem acarinhando e assumindo. E uma delas é na área da investigação e na área da inovação. Quer dizer, nós vemos que a Europa vai investindo menos. E acho que a área da saúde é uma área exemplar nesse aspecto, porque até 1996 o volume de investimento na área da saúde era claramente superior na Europa relativamente aos Estados Unidos. E por isso a indústria farmacêutica europeia dominava o mercado mundial, liderava o mercado mundial. A partir de 96, os Estados Unidos ultrapassaram a Europa em nível de investimento em investigação e desenvolvimento. E meia dúzia de anos depois ultrapassaram em termos de mercado. As coisas são assim. Porquê? Porque investiram mais, começaram a ter mais novos medicamentos, começaram a lançá-los, mais força de marketing, mais investimento e foram assumindo a liderança progressiva da indústria farmacêutica a nível global e hoje têm uma liderança clara. E nós na Europa temos um mercado muito fragmentado a esse nível?
Também. Na Europa nós vimos muitas empresas definharem, alemãs, francesas, que não foram investindo de uma forma forte e que foram definhando. E acho que na Europa, não propriamente na União Europeia, há 2 exemplos que eu acho muito bons, que foi a Roche e a Novartis, que tiveram o talento de procurar fazer investigação na Europa, mas também nos Estados Unidos. E de procurar robustecer a sua posição comercial na Europa, mas também nos Estados Unidos. Estar no grande mercado mundial de uma forma forte. E isso foi bastante bem sucedido. E, portanto, são 2 empresas que hoje dão cartas. A Roche são das maiores empresas mundiais hoje, estão no top 10. Eu não sei se a Novartis ainda está, mas estará mais ou menos, estão no top 10 da indústria farmacêutica a nível mundial. Foi um investimento muito bem sucedido. Uma série de empresas alemãs e francesas desapareceram ou foram compradas por empresas norte-americanas, que foi um fenómeno que aconteceu. Hoje, os Estados Unidos lideram de longe a indústria farmacêutica a nível global. A nível global. Não foi por falta de talento, não foi. A Europa continua a ter muito bons institutos de investigação, continua a fazer boa investigação, mas, de facto, não tiveram a dinâmica que os Estados Unidos assumiram e não souberam investir em investigação e desenvolvimento como era necessário. E eu, a par com a saúde, vejo outras áreas em que a Europa tem, de alguma forma, definhado. Eu não sei se definhado é capaz de ser exagerado. E o retrato português é também um reflexo do retrato europeu nesta fase? Diga, não. O retrato português também acaba por ser um bocadinho um reflexo do retrato europeu nesta fase? Eu acho que Portugal vai em sentido inverso. Quer dizer, a Europa tem vindo a decair, Portugal tem vindo a aumentar o investimento. E acho que, deixe-me dar aqui, na área da saúde, bem, primeiro, deixe-me dizer, a saúde que se faz em Portugal faz-se bem. Estou aí muitos colegas, tenho maior orgulho em trabalhar na saúde em Portugal. É claro que os jornais falam das listas de espera, disto e daquilo, e não sei o quê, bem, mas globalmente, nos grandes indicadores, a saúde que se faz em Portugal faz-se bem. E há outra coisa, é que de facto... faz-se bem, temos excelentes investigadores, temos bons hospitais, bons serviços hospitalares, no privado, no público, talvez mais, mas também hoje no privado. Enfim, a saúde que se faz em Portugal faz-se bem. E eu acho que as instituições portuguesas têm grandes oportunidades pela frente. Porque assim, há 40 anos, as empresas, por exemplo, na área farmacêutica, as empresas multinacionais apresentavam os novos medicamentos. E os novos medicamentos apresentados pelas empresas multinacionais eram sua própria investigação de fio a pavio. Hoje já não é assim. Hoje, quando as empresas... mais de 60% dos novos medicamentos, dos medicamentos inovadores apresentados pelas grandes multinacionais, não são originários neles. São comprados a institutos de investigação, a pequenas empresas, que às vezes não querem vender o projeto e eles terminam por comprar a própria empresa. E, portanto, naturalmente, quando eles apresentam os medicamentos, são deles, mas são deles porque foram comprados a terceiros. E, portanto, enfim, de uma forma muito dinâmica, tem-se gerado muitas oportunidades nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido, tradicional, sem surpresas, mas noutras áreas, como na Coreia do Sul, em Israel e em Portugal, que teve uma empresa de menor dimensão no contexto internacional que levou 2 novos medicamentos ao mundo. E não é um fenómeno isolado, é um fenómeno que está a acontecer. Há oportunidades. É claro que Portugal não pode almejar ter 3 ou 4 empresas farmacêuticas fortemente internacionalizadas, mas 1 ou 2 pode ter, com força. Os institutos de investigação em Portugal, nós temos belíssimos investigadores. Temos, na área da saúde, institutos de investigação robustos, fortes. E eu gostaria muito que essa gente se posicionasse para poder comercializar novos medicamentos através de empresas multinacionais. Porque aí, um FII qualquer que lhe pagassem de 5% ou coisa assim, daquilo que for vendido pela empresa multinacional, transformaria completamente a instituição. Falta que tipo de estímulo é que falta? Não sei, a rapaziada do Elsevier Portugal tem estado a trabalhar nessas áreas. Eu continuo a pensar que isso é possível. Continuo a pensar que nós temos condições para poder chegar aí e temos condições para atrair investimento estrangeiro.
porque, de facto, em Espanha, nos arredores de Madrid, há vários centros de investigação com centenas de investigadores a trabalharem para as empresas multinacionais. Portugal foi capaz de ter um projeto como a Siemens teve, muito interessante. Tem agora um projeto com a Bosch, ou 2 projetos com a Bosch, muito interessantes. Eu direi que na área da saúde nós temos competência para poder fazer o mesmo. Nós temos competência, claro, não vamos conseguir ter 3 ou 4 centros de investigação de empresas multinacionais, mas se conseguirmos um que tenha centenas de investigadores, naturalmente junto de uma universidade, em Lisboa, no Porto, no Minho, em Coimbra, isso pode fazer a diferença. E se nos outros países europeus isso é possível, porque é que em Portugal não há de ser? Nós temos muita competência, nós temos hoje um número de doutorados grandes e muito competentes na área da saúde, nós temos boas instalações em termos de investigação e em termos hospitalares, porque é que não havemos de um dia conseguir? E depois temos aquilo que se poderá dizer, temos mão de obra relativamente barata, porque infelizmente, como o António assinalou, em Portugal os salários são mais baixos do que na generalidade dos países europeus. Mesmo ao nível do doutor. Não é? E, portanto, eu penso que nós temos condições para poder ter grandes oportunidades, quer nos institutos de investigação, quer a nível das empresas, e mesmo para atrair o investimento estrangeiro, não só para a produção, e também, a Clara há bocadinho disse, têm-se afastado, na área farmacêutica afastaram-se, mas podem regressar para produzir em Portugal, e mais importante que isso, para fazer investigação no nosso país. Olhando além fronteiras, internacionalização, exportações, quando falamos de inovação, António, este investimento na inovação acaba por reforçar o posicionamento das empresas ao nível da exportação, ou acaba por ser um bocadinho ao contrário? Se calhar são as duas ao mesmo tempo. Quanto mais exportam, mais necessidade têm de apostar nessa inovação. Quer dizer, as duas coisas podem estar ligadas. Acho que a Bial é um excelente exemplo que, apostando na inovação, ao mesmo tempo aumentou extraordinariamente as exportações, na medida em que tem as 2 patentes vendidas a nível mundial, Coreia, Japão, Estados Unidos, Europa. Portanto, as duas podem estar ligadas, mas não necessariamente. Agora, o que é um facto é que, a curto prazo, para além da questão da educação, que leva décadas, e a questão do tamanho da população, repito, é na inovação, nas exportações e no aumento da concorrência que nós podemos ter melhorias a curto prazo. E em relação à inovação, que a Clara há pouco referia, eu vejo a questão, como disse, e como disse o António Vitorino, com alguma apreensão ao nível europeu. Porque as grandes plataformas digitais, como o António dizia, não estão na Europa. E como o Luís dizia, várias empresas europeias têm vindo a definhar. Ou seja, nós tivemos a Revolução Industrial há 150 anos, tivemos mais recentemente a Revolução Digital, há cerca de 20 anos, e agora estamos na Revolução da Inteligência Artificial. Que vai ser também regulada e está a ser contestada também. Cujos investimentos são massivos, cujo payout pode ser muito positivo, em que a Europa está a regular e os Estados Unidos e a China não estão, e as grandes plataformas, como o António dizia, estão todas nos Estados Unidos. Meta, Google, Amazon, Tencent, Baidu, Alibaba. Não há uma única plataforma na Europa. Portanto, nesse aspecto, eu vejo com apreensão como é que a Europa está a reagir a esta última revolução, que é a revolução da inteligência artificial. E também, relacionado com a sua pergunta, infelizmente temos um problema muito claro de liderança na Europa. A Europa é um projeto político que está a ser construído. Obviamente isso significa que tem que haver um equilíbrio entre o processo e os resultados e, portanto, a integração faz-se mais devagar, mas nós temos agora um problema muito sério de liderança na Europa e que eu acho, infelizmente, vai ser exacerbado com o resultado das eleições francesas. As eleições, sim. E temos também outros grandes desafios, muito rapidamente, antes de passar de novo a palavra ao Luís Portela. A Europa, e há pouco o António explicou exatamente o que é os grandes desafios, já nem sequer vamos falar aqui da questão da defesa, neste contexto de guerra na Ucrânia, mas só as imposições que a Europa se autoimpôs por causa da questão climática. É possível, António, que, por exemplo, a inovação venha ajudar também em cumprir estes objetivos, manter uma economia a crescer sem colocar em causa
esses objetivos climáticos? É porque a equação é muito difícil, não é? Claro, isso é um aspecto muito importante. E de novo, como o António referiu, o que eu acho dramático e achei na altura é como é que nos COPs anteriores o projeto foi vendido como um mar de oportunidades. Sim. Quer dizer, até há 4, 5 anos era o problema climático, ambiental, é uma oportunidade extraordinária de investimento. E isso é pura e simplesmente uma mentira, não é? Porque se fosse assim, já teria sido feito. Ou seja, a questão climática, que é essencial, número 1, e que, número 2, implica custos hoje, porque senão esses custos serão muito maiores no futuro, significa que nós temos que crescer com uma restrição adicional, que é convergir em termos ambientais para não aumentar a temperatura global em mais do que 1,5 graus. Mas depois temos o exemplo chinês, não é? Temos o exemplo chinês, que é líder ao nível da energia verde, mas também é aquele que mais polui o planeta, nomeadamente com o carvão. Isso tem toda a razão. Isso tem que ser feito a nível mundial. Mas como é que se compete com alguém que joga com estes... Porque a poluição, obviamente, não fica contida nas zonas geográficas onde acontece. E, além disso, os países em vias de desenvolvimento, o António referiu o exemplo da África, os países em vias de desenvolvimento dizem com razão, vocês, Ocidente, estiveram a poluir e a desenvolver-se durante 150 anos e nós queremos desenvolver-nos e, portanto, queremos ter direito a poluir, a não ser que vocês contribuam. Portanto, isto é uma equação difícil, mas passa de novo por ser transparente, pôr o problema em cima da mesa, e a questão é muito clara. Nós ou gastamos agora, ou teremos que gastar muito mais no futuro. Portanto, temos é que ver como fazemos as coisas agora e chegar a um acordo de contribuição entre países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento. Um acordo equilibrado em que nós teremos que contribuir ou subsidiar os países em vias de desenvolvimento. Os países em vias de desenvolvimento. Não tivemos tempo para falar da questão do envelhecimento, mas também tem sido por demais discutido. Há pouco falou na necessidade de mão de obra vinda nomeadamente da imigração, porque de facto temos uma Europa muito envelhecida, um país também muito envelhecido, mas uma Europa muito envelhecida, um envelhecimento que acontece, Luís, graças obviamente também aos avanços na saúde, à inovação em saúde. Luís, no final, quer lançar aqui algumas tendências para os próximos anos nesta área. Faça favor. Obrigado, Clara. Eu penso que a saúde tem desempenhado muito bem o seu papel no último século. Só para lembrar, na passagem do século XIX para o século XX, a esperança média de vida na Europa era de 42 anos e hoje é de 81. Portanto, praticamente nós temos hoje o dobro da esperança de vida. E as boas notícias que eu posso dar é que acho que esta linha de tendência de continuação do aparecimento de novas soluções terapêuticas é para continuar. Os investimentos feitos a nível da indústria farmacêutica são muito avultados. As instituições de investigação apostam muito em soluções inovadoras, os Estados apoiam isso e, portanto, é uma linha de tendência que vai manter-se, vai haver novas soluções terapêuticas, vai haver cura de algumas patologias. A biotecnologia tem uma posição crescente nesta dinâmica e tudo vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, nomeadamente no último terço de vida, onde, nomeadamente em Portugal, temos alguns problemas. Mas assim tenham acesso em tempo útil. Por exemplo, o português hoje em dia ainda estava um destes dias a ouvir um debate sobre estas questões da inovação em saúde. Um português espera em média 2 anos para ter acesso à inovação em saúde, mais do que os nossos congêneres europeus. Algo que também pode ser feito a esse nível, no entender do Luís Portela. Sim, é uma das linhas de tendência que eu acho que está a acontecer. É uma tendência para a saúde ser perspectivada mais no médio e no longo prazo. Sim. Porque assim, nas últimas décadas, a população vive mais e, portanto, aparecem patologias que antes não apareciam. A população tem mais acesso. O nível de contribuição do Estado na Europa é elevado, ao contrário de outros países, de outras áreas do globo, e, portanto, o orçamento do Estado é pesado na área da saúde e é difícil de gerir. E isso fez com que, em alguns países europeus, e nomeadamente em Portugal, na minha opinião, a gestão seja feita muito a olhar para o controle orçamental. Alguém uma vez dizia que o Ministério da Saúde já se poderia chamar o Ministério das Finanças da Saúde.
a preocupação do cumprimento orçamental. Mas tem que haver algum tipo de seleção a esse nível, ou não acha? Na minha opinião, a linha de tendência vai evoluir, porque assim, vão aparecer muitas soluções terapêuticas, as pessoas vão durar mais tempo, a importância do medicamento vai continuar a crescer, porque há novas soluções terapêuticas, mas também há maior acesso, nomeadamente nos países nos mercados emergentes, nos países emergentes, e há um aumento de esperança de vida, nomeadamente nesses países. E, portanto, a importância do medicamento vai se manter, a dinâmica vai ser muito grande e tem que se fazer uma gestão mais racional, mais equilibrada. Quer dizer, não basta apresentar uma solução nova, é preciso demonstrar que ela, de facto, é uma solução eficaz. Ou seja, o que é na verdade inovação? O que é realmente inovação, com resultados demonstrados como melhores do que existia até aí. Muito bem. E ao mesmo tempo também, parece-me necessário caldear a importância entre a saúde e a economia. A saúde tem tido uma boa prestação, são procurados resultados em saúde, mas também não se pode esquecer os resultados em economia. Quer dizer, são feitos investimentos brutais, é necessário recuperar esse investimento. E, sobretudo, para se manter o tal ciclo virtuoso da inovação, investindo em novas soluções. E, portanto, aquilo que me parece que vai tender a existir é um equilíbrio, digamos assim, da gestão entre a saúde e a economia, mais apostada no que é racional, no que é lógico, no que é de médio e longo prazo, menos no curto prazo. Como linha de tendência também, deixe-me dizer-lhe, eu acho que o doente é cada vez mais considerado o foco central dos sistemas de saúde. E acho que é uma linha de tendência que vai continuar. Cada vez mais nós temos soluções integradas, nós temos soluções personalizadas. Vai haver tendência para que o doente não tenha que andar a correr para uma instituição e para outra para fazer análises, para fazer exames e não sei o quê. Vai haver a tendência para que numa instituição o doente seja atendido, faça um conjunto de exames. Vai haver tendência para que as soluções sejam personalizadas. E acho que aqui a computarização e, nomeadamente, a inteligência artificial estão a dar um contributo muito grande. Porque, assim, hoje estão armazenados milhões de dados, bilhões de dados, trilhões de dados. E, portanto, quando for possível o doente entrar numa unidade de saúde, fazer os seus exames e automaticamente eles serem comparados com a sua história clínica e, ao mesmo tempo, comparados com os trilhões de dados armazenados, nós vamos tender naturalmente para um diagnóstico automatizado. E há que garantir que esses dados estejam de facto seguros, porque bem sabemos as dificuldades que temos com a nossa Comissão nesse campo. Não é? Na minha opinião, é inelutável. É uma tendência. Vamos tender para um diagnóstico. É o caminho, porque vai permitir uma muito maior celeridade da definição do diagnóstico. É claro que o diagnóstico automatizado pode ser um diagnóstico ou podem ser 2 ou 3 diagnósticos possíveis. É claro que o profissional de saúde tem sempre que controlar a situação, o médico tem sempre que ter a última palavra, mas o que eu lhe estou a dizer é que vai haver uma sofisticação, a minha leitura é uma sofisticação neste caminho em que poderá haver uma robotização do diagnóstico e até, eventualmente, uma robotização da prescrição. Porque, inseridos os dados, nós vamos ver quais são os dados globais que existem e quais são as soluções terapêuticas que existem. E então o próprio equipamento pode fornecer eventuais soluções de prescrição que o profissional de saúde terá que optar. Já estão dados alguns passos nessa área, ao nível da inteligência artificial, nomeadamente numa primeira avaliação dos doentes numa urgência hospitalar, por exemplo, mas ainda são os primeiros passos. E essa é, de facto, uma das grandes tendências. Vamos às restantes, Luís. Não, eu só há bocadinho falei que a saúde que se faz em Portugal faz-se bem,
por causa de uma tendência que se vê de soluções de sucesso em empresas de menor dimensão e em institutos de investigação que não têm capacidade para comercializar a nível global as suas novas funções terapêuticas, mas que as vendem a instituições que têm a possibilidade de o fazer. E acho que Portugal tem condições para fazer isso, sublinho. E há bocadinho disse que a saúde que se faz em Portugal faz-se bem, depois não disse o resto, é que também se pode comercializar bem. Eu falei no Health Cluster de Portugal. Quando ele foi constituído, em 2008, nós anunciamos que, nesse ano, as exportações na área de saúde foram superiores a 600 milhões de euros. Sim. E 600 milhões de euros são 600 milhões. Pois bem, em 2023, a área da saúde exportou mais de 3 mil milhões de euros. Em 15 anos, a área da saúde quintuplicou o seu volume de exportação. Eu disse, a saúde que se faz em Portugal faz-se bem. Isso tem sido minorizado pela comunicação social, mas também se exporta bem. E isso não existe a nível de comunicação. Ninguém sabe. Não sei se alguém na sala sabia disto. São mais de 3 mil milhões... Bem, o Joaquim Cunha sabia, naturalmente, e as pessoas ligadas ao Health Cluster. São mais de 3 mil milhões de exportação da saúde em 2023. No setor estratégico. E eu acho que deve ser considerado como tal. Claro, muito obrigado. Muito obrigada. Nós temos em Portugal, deixe-me agora só dar ali uma última palavra ali ao António, porque nós temos em Portugal uma fundação, também está aqui a doutora Leonor Beleza, bem-vinda, um prazer vê-la de novo. Nós temos em Portugal uma fundação que assume... Eu estive no site e então estas palavras estão lá. Assume pretender ser líder mundial na inovação científica e tecnológica. É a Fundação Champalimau, da qual o António Horta Osório também faz parte. Qual é o grau de entusiasmo, António, com o que está para vir? Nomeadamente com todas estas questões da inovação, da inteligência artificial. A Fundação Champalimau, bem que falei isso com a doutora Leonor Beleza aqui presente, nossa presidente, é um projeto, tal como a Bial, a que referimos, uma empresa extraordinária. Fundação Champalimau é um projeto extraordinário e penso que reconhecido crescentemente e considerado ímpar a nível mundial. E quer na área da investigação, quer na área dos cuidados médicos, cada vez com mais pessoas a quererem ser tratadas na Fundação, é realmente um marco notável para mais considerar que a Fundação, como ontem falávamos no Conselho de Curadores, fez agora 20 anos. Estava a Leonor a dizer ontem. 20 anos. Fundação Champalimau, projeto de apenas 20 anos, considerado um projeto ímpar a nível mundial. Portanto, gostava de deixar essa nota que me parece. Não, isso sim, obviamente. Mas a questão é, sabemos que temos muitas dificuldades nos próximos anos, falámos aqui da questão da geopolítica, falámos de muitas dificuldades que podemos ter pela frente, mas esse grau de entusiasmo com as possibilidades que se abrem, nomeadamente na área da saúde, deve ser uma viagem fantástica para quem a possa fazer, não é? É uma viagem fantástica. Ainda ontem tivemos o Conselho de Curadores, em que tivemos alguns investigadores a explicar-nos algumas das suas ideias para o futuro e exatamente na área da inteligência artificial. Muito bem. Vamos então fechar, mas antes disso, quando se tem uma missão, a Fundação tem uma missão, a Bial também tem uma missão, mas há valores universais que nunca se podem perder enquanto se vai no caminho cumprindo essa missão. Luís, para fechar. Muito obrigado, Cláudia. Eu, de facto, acho que a humanidade fez um percurso fantástico em termos científicos e tecnológicos ao longo do século XX. E hoje sabemos muito mais sobre o ser humano e sobre aquilo que nos rodeia do que há um século atrás. Mas acho que essa evolução, de alguma forma, embriagou os seres humanos na materialidade das coisas. Foi uma evolução muito feita, focada na materialidade. E hoje temos um hiperconsumismo, temos um hipermaterialismo, se quiser, e as pessoas muito focadas no ter, muito focadas no parecer, esquecendo um pouco os grandes valores, os valores universais, e esquecendo um pouco o ser, o procurar ser melhor, procurar descobrir em si a sua melhor versão. E, se me permite, gostaria realmente de dizer que, na minha opinião, algo tem que mudar. O mundo está em desequilíbrio ambiental, desequilíbrio social, desequilíbrio económico e financeiro, e algo precisa de ser corrigido. E, na minha opinião, isso passa por cada um de nós.
pelo autoconhecimento, pelo autoaperfeiçoamento, por descobrirmos o prazer, a felicidade em nos corrigirmos, em nos autoaperfeiçoarmos. Percebermos que a felicidade não está em acumular coisas, não está em ter, está muito mais na realização de coisas bonitas, de coisas úteis para nós e sobretudo para os outros. A felicidade não está tanto em colher, está muito mais em semear, não está tanto em receber, está muito mais em dar aos outros, em dar-nos. E quando fazemos esse percurso, nós vamos focando-nos menos no nosso umbigo, no nosso ego, focando-nos mais nos outros, em sermos úteis aos outros, com uma participação mais ativa em favor do todo. É um caminho que me parece que nos traz uma relação de harmonia com o universo. A harmonia, na minha opinião, existe de uma forma permanente. Nós às vezes, ou muitas vezes, infelizmente, estamos de costas voltadas para ela, mas é uma questão de sabermos parar, de sabermos perceber essa harmonia e de procurar assumi-la em nós próprios. E eu acho que esse é um caminho que, mais cedo ou mais tarde, a humanidade vai ter que fazer. Em Portugal, na Europa ou no mundo, assumirmos como uma partícula de harmonia, assumirmos como uma partícula de paz, assumirmos como, se quiserem, uma partícula de amor. E muitas partículas juntas. De amor universal. E muitas partículas juntas farão um mundo melhor. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui convosco. Luís Portela, António Arpazório, muito obrigada. A ciência, a inovação e a saúde são os nossos temas Top of Mind, partilhados de forma dinâmica e acessível. Top of Mind, o podcast Bial em que o conhecimento tem a palavra.